Ok. Então, nós vamos conversar hoje sobre biofiltros. E para a gente conversar sobre biofiltros, eu quero conversar um pouquinho antes sobre remoção de sólidos, tá? A aula de remoção de sólidos, ela está pautada, deixa eu pegar aqui nos slides, ela está pautada na aula que eu dou de tratamento de efluentes, né? Por quê? Porque em tratamento de efluentes a gente discute bastante a questão dos decantadores, né? E aí eu trouxe algumas informações desses conceitos para a gente chegar no ponto de discutir biofiltros, tá? Então, pelo seguinte, quando a gente está trabalhando lá com os cultivos em sistema de recirculação, deixa eu ver se a minha canetinha está funcionando. Com os cultivos em sistema de recirculação, a gente tem uma preocupação muito grande com a remoção de sólidos, né? Essa remoção de sólidos, ela impacta, como a gente já falou ali na introdução, nas aulas de introdução, como vocês vão ver muito nas aulas, nos artigos científicos, nos livros de sistemas de recirculação, o assunto remoção de sólidos é um gargalo muito importante nos sistemas de recirculação. Agora funcionou. Por quê? Né? Por conta desses resíduos que vão ficar na água de um sistema de cultivo. Então, no nosso caso de aquicultura, as fezes dos animais, não tem como fugir disso. Os processos de excreção oriundos da respiração, não tem como fugir disso. Restos de ração, né? É algo em que a gente pode trabalhar bastante, né? E aí, consumo, produção de microalgas dentro do sistema, né? Então, pensando em RAS, sistemas de produção de moluscos, a gente tem o fornecimento de microalga como alimento, ela já é um sólido suspenso de pequeno tamanho, então já tem uma dificuldade aí de remoção intrínseca pelo tamanho do sólido, pela característica desse sólido, de flutuabilidade. Então, cada sistema de cultivo, cada animal que vai ser criado, ele vai ter as suas particularidades no quesito produção desses sólidos na água. Alguém quer perguntar alguma coisa? Só aproveitar que você fez uma pausa, tá? O link aqui nas mensagens, tá, pessoal? Joia, obrigada, Michele. Ô, Kátia, você não tá compartilhando tela, né? Eu tô. Aqui não tá aparecendo pra gente. Sim, eu tô virando especialista nisso. Essa semana tá difícil. Desculpa, obrigado por me avisarem. Eu já estava lá nos slides já. Pronto, agora tá, né? Sim, tá chegando aqui. Tá. Então, a gente tem aí esses efeitos, né, dos sólidos na água. Esses sólidos na água, eles vão entrar em decomposição. Inevitavelmente, a gente não consegue impedir essa decomposição. O que a gente consegue é reduzir. Então, todo o trabalho de recuperação de água para reuso, ele se dá na redução de todas essas cargas, né? Que cargas são essas? Desde uma ração não consumida ou um animal morto, até uma molécula de nitrato que ficou em excesso na água ou um micro-organismo que está num N muito alto e precisa ser reduzido para não causar patogenicidade. Então, é uma escala de redução de sólidos na água. Então, a gente poderia até chamar, né? Sistema de recirculação aquícola tem uma ETE, uma estação de tratamento de efluentes, acoplada aos tanques de cultivo, que faz uma redução dos tamanhos de partículas capazes de garantir a saúde do cultivo. Olha, ficou uma definição aí interessante. Então, nessa remoção de sólidos, nós temos que relembrar, para alguns relembrar, para outros é aprender, né? Que trabalhar com remoção de sólidos em águas residuárias exige também vários conhecimentos aí, tanto de física quanto de bioquímica envolvido. E a gente parte do princípio, para a gente começar a entender que tipo de sólido é esse, na classificação.
nós temos 3 classificações bem distintas no quesito entendimento, né? Fazer essa caracterização dos sólidos presentes na água residuária aquícola. A primeira classificação é por tamanho e estado desse sólido, se ele é suspenso e dissolvido, tá? Suspenso ou dissolvido. Qual é o entendimento de suspenso e dissolvido? Nós vamos ver que esse é um entendimento teórico, pautado numa análise de laboratório, tá? Alguns de vocês já fizeram essas análises, outros vão fazer, né? A outra classificação é em relação à volatilidade ou ao teor de cinzas. Então, eles vão ser voláteis ou fixos, tá? Sólidos fixos é igual a chamar de teor de cinzas. Ah, qual é o teor de cinzas da água? Sólidos fixos, é a mesma coisa, tá? Ah, qual é a concentração de inorgânicos ou inertes, melhor chamando, inertes, na água, tá? Então, sólidos inertes, cinzas, sólidos fixos, é tudo aquilo que não é mais orgânico, né? Daria para a gente pensar assim, tá? E a outra classificação é em relação à sua decantabilidade, né? Ou em relação à sua sedimentabilidade. Então, a água, ela, ao passar por um processo de decantação, ela faz com que haja uma separação física natural, por conta da ação da gravidade, entre os sólidos sedimentáveis e os não sedimentáveis. Os sólidos sedimentáveis podem ser removidos de uma maneira relativamente simples no sistema de recirculação pelos decantadores, né? Pelos drenos projetados para a remoção de sólidos grosseiros, né? Que a gente chama, pelos filtros de tambores, né? Que mais? Num sistema de recirculação de viveiros escavados, pelas lagoas de sedimentação. Então, antes de entrar num processo de tratamento, você faz um processo físico de tratamento, né? Nessa classificação, interessa muito para a gente saber o que é volátil, né? Por quê? Porque dentro dos sólidos voláteis é que nós temos a estimativa da matéria orgânica, né? Então, no dimensionamento do biofiltro, por exemplo, interessa muito saber qual é o teor de sólidos suspensos voláteis que a gente tem na entrada e na saída, né? Por quê? Porque os sólidos suspensos voláteis da entrada vão representar a matéria orgânica que está entrando no sistema de biofiltro para ser consumida, né? Porque biofiltro, ele faz, já dando spoiler lá na frente, ele faz um processo também de digestão, ele filtra e digere ao mesmo tempo, tá? Em cargas baixas, ok. Para facilitar essa discussão e esse entendimento, eu gosto desse organograma de sólidos que eu sempre faço aí no quadro para os alunos, e aqui eu estou trazendo aí na forma de slides. Quando a gente pega uma amostra de água, então a gente vai lá, coleta num becker uma amostra de água, nessa água, sei lá, 1 litro, botei uma hora, 1 litro, 500 ml, 200 ml, 100 ml, aí depende a nossa característica de sujidade dessa água, depende da nossa possibilidade também de fazer essas coletas, e aí a gente entra numa outra seara, que é o quão representativo é aquela amostra volumétrica de água residuária para definir a característica de toda a massa de água que a gente está estudando. Então, esse é um ponto que em pesquisa a gente discute bastante. Mas antes da gente chegar nisso aí, vamos entender. De uma amostra de água num volume conhecido, tá? Então a gente precisa de um volume conhecido, nós vamos medir a quantidade de sólidos totais. Essa quantidade de sólidos totais, ela vai ser medida a partir de um momento em que você vai colocar essa amostra aqui numa estufa, tá? A 100 graus, né? Dá para variar um pouquinho, mas a média é 100 graus, por 24 horas, ou peso aparente estável. Por que isso é importante? Isso está lá escrito na análise do Standard Methods, que é o método, que é o livro padrão
para análise de águas residuárias. Tá? Por que peso estável? Porque tem algumas amostras que têm muito material orgânico e você precisa de mais de 24 horas para conseguir o peso estável, por conta da própria característica orgânica da amostra. Quer ver um exemplo? Uma água residuária turfosa, bastante densa, né? Escura, vamos dizer assim, com características já quase de lodo, não dá para deixar só 24 horas. Vai estar cheio de água embaixo. É só tu cutucar com a espátula a cápsula, né? Em que você está deixando secar, você vai ver que ali ainda tem água. Então não vale, né? Então você precisa deixar mais tempo na estufa. Você precisa, às vezes, até esquentar, fazer uma espécie de fervura, que a gente chama de banho-maria, colocar em banho-maria primeiro, para depois colocar na estufa, para daí sim medir. Então, técnicas de análise. Então, o que isso, esse cubinho aqui representa? Ele representa sólidos totais secos, matéria seca, tá? Presente numa amostra de água. E aí nós temos as divisões aqui. O que é o SST? Voltando lá, são os suspensos e os solvidos. Então, sólidos suspensos totais, sólidos solvidos totais, tá? Dessa divisão, eu posso subdividir em fixos e voláteis. E aí é onde aparece os sólidos suspensos fixos e os sólidos suspensos voláteis. E também dessa divisão de dissolvidos, eu posso dividir sólidos solvidos fixos e sólidos solvidos voláteis. Aonde que está a matéria orgânica? A matéria orgânica está aqui. Matéria orgânica. Tá no que é volátil, matéria orgânica. E aí, olhando num formato de organograma, fica muito mais evidente a gente pensar que esses dois juntos vão nos dar a quantidade de sólidos voláteis totais. Concordam comigo? Tá? E esses dois juntos aqui vão nos dar a quantidade de sólidos fixos totais. Tá? Então, se eu somar esses dois, eu vou ter sólidos fixos totais, sólidos voláteis totais. Por que é importante a gente entender isso, especialmente vocês que estão na pós-graduação? Existe bastante erro na hora de escrever o material e métodos em relação à análise de sólidos. Às vezes eles estão falando de sólidos sedimentáveis e estão usando a sigla SST, tá? SST é sólidos suspensos totais. Ele passou necessariamente por um processo de sedimentação, de filtração. Olha, ele passou, é fácil de confundir. Ele passou necessariamente por um processo de filtração, quando eu estiver falando de suspenso e fixo. Por quê? Aí vem, depois eu volto naquele slide, vem o método de análise, né? Para a gente ter uma amostra de sólidos suspensos totais, você precisa de um filtro, ou seja, você vai precisar de uma membrana filtrante em diferentes porosidades. No Standard Methods, a unidade é micrômetro, você trabalha de 0,45 até 1 micrômetro. A gente encontra membranas no mercado. Acima de 1 micrômetro, a gente já não pode mais afirmar que são sólidos suspensos totais, porque você tem ali uma fração grande de sólido que também tem um processo vai sofrer um processo de hidrólise bastante demorado. E essa preocupação no tamanho da membrana, ela está atrelada ao processo unitário de tratamento que a gente vai adotar. Tá? Então, às vezes, a gente precisa fazer filtrações ainda menores. Nós vamos ver o porquê disso. E eu vou dar um spoiler porque eu não aguento, né? Porque, por exemplo, um processo de filtração com membrana, eu não posso colocar um sólido de 2 micrômetros na membrana. Poder pode, mas eu vou estar comprometendo a vida útil dessa membrana. Então, eu preciso ter uma amostra de água também atrelada ao que eu estou estudando. Tá? Em saneamento de maneira geral, e aí entra toda a estação de tratamento de efluentes aquícolas, seja para reuso ou para liberação do efluente no corpo receptor, a gente trabalha nessa faixa. Tá?
Estações de tratamento, só para fazer um paralelo aí para alimentar aí o imaginário de vocês, né? Estações de tratamento de efluentes humanos, a gente nem trabalha abaixo de 1 micrômetro na filtração por conta dos processos que são adotados de tratamento. Então, para nós, basta saber sólidos suspensos totais, ou voláteis, ou fixos, a partir de membranas de 1 micrômetro. Tá? Às vezes se tolera até 1,2 micrômetros, né? Tá tudo certo, né? Por conta de que a água dificilmente vai sofrer processo de reuso. Se for uma estação que seja de membrana, como eu participei de um seminário da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, em que estavam discutindo só filtração por membrana, tá? Para reuso de efluentes de ETE, porque a gente precisa caminhar para isso, né? Cada vez mais os centros urbanos aí estão comprometendo a qualidade da água e a gente não pode desperdiçar a água, né? Então, tem se estudado bastante a implantação de ETS, de reuso de água urbana, com base no tratamento do efluente tratado das estações convencionais. Olha que loucura, né? Então, voltando aí para a aquicultura ela trabalha também com 1 micrômetro, mas é muito comum também a gente encontrar nos trabalhos acadêmicos as membranas de 0,60 micrômetros. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Qual é um ponto importante que eu quero que vocês já tenham conhecimento desde já? Nesse intervalo de 0,45 a 1 micrômetro é onde nós temos as partículas coloidais, tá? E os coloides, partículas coloidais. E os coloides, eles são sólidos suspensos de difícil hidrólise. Eles têm uma característica um pouco mais lenta de se dissolver na água e eles causam também bastante entupimento de processos de filtração, às vezes muito rígidos, ou até mesmo de biofiltros em que o material suporte é muito pequeno, então ele acaba comatando. Se usar, por exemplo, um filtro de areia como biofiltro, e aí você tem muito colóide na água, um abraço para o carteiro, sabe? Como a gente fala assim. Ô, Kati, Pode falar. É a Michele falando. Não sei se Pode você falar. Fica acompanhando as câmeras, né? Então já identifico. Obrigada, não fico, tá? Não vejo ninguém nesse momento. Sem problema. Essa técnica de membrana filtrante é a mesma que usa para coliformes totais e fecais, porque eu utilizava uma técnica semelhante de análise, que tem uma... Agora eu não vou me lembrar das normas, né? Na época de aula eu tinha que saber isso absolutamente de cor, né? Uhum. A gente utilizava essa técnica para análise de coliformes com um técnico em controle ambiental, justamente para ETE, né? Uhum. Tá. A membrana normalmente é a mesma, tá? Normalmente é a mesma. Certo. O que muda é que, no caso de uma análise de coliformes, uma análise de fosfato, de nitrato, de nitrito, todas as análises que precisam de métodos de filtração e você trabalha com o que fica aqui dentro do Erlenmeyer, tá? Normalmente se descarta a membrana. E quando você está fazendo uma análise de sólidos suspensos, ou sólidos os suspensos, né, em que a gente vai derivar para os sólidos suspensos fixos e vai derivar para os sólidos suspensos voláteis, nós vamos usar a membrana. Então, ela é o foco. A membrana é o foco. Entendi. E aí, para ela ser o foco, ela precisa ter uma qualidade que permita passar por método de secagem em estufa e em mufla. Certo. Tá? Mas o que a gente faz para otimizar a vida no laboratório? A gente, ao filtrar a amostra para fazer nitrito, nitrato, amônia, fósforo e mais um monte de outros parâmetros que precisam, coliformes, que precisam de uma água filtrada, né? A gente já usa a membrana pesada previamente, que você sabe qual é a massa dela, e pega aquela membrana como se fosse ouro, e coloca na estufa, deixa secar, pesa novamente, depois coloca na mufla, deixa secar, pesa novamente, e aí você trabalha com essa matemática das massas aderidas à membrana.
Essa técnica eu nunca fiz, confesso que essa é nova para mim, mas achei muito semelhante. Até os equipamentos aqui são bem semelhantes ao que a gente utilizava. Então, eu imaginei que tivesse bastante semelhança mesmo. Isso. Legal. E tem uma outra, Kati, que agora eu não me lembro porque não era a minha área, mas eu sei que eles estudavam no técnico em controle ambiental, uma outra técnica também que usava uns jarros grandes, assim. Não sei se essa utiliza também para sólidos. Essa utiliza quando você precisa identificar essa segunda etapa aqui, ó, que é você identificar o que é sedimentável do que é flotante. Então, a técnica dos jarros, ela serve para fazer análise de flotação, que certo. é a mesma que eu estou imaginando, que é o flotateste. Sim, exatamente. Tá certo. Só essas dúvidas que me ocorreram mesmo enquanto Não, essas correlações são maravilhosas, é assim que a gente aprende. Então, a diferença entre a gente ter, né, sólidos suspensos totais e sólidos sedimentáveis, que essa seria a sigla para essa segunda parte aqui, é que aqui você tem um resultado de massa de sólido. Então, aqui você mede miligrama por litro, ou seja, quantos sólidos, qual é a massa de sólidos naquele volume de água que você utilizou na amostra, né? E essa análise aqui de sólidos sedimentáveis, ela é feita no cone Inhofe, que são esses cones que estão aqui. Inhofe é o nome do camarada, né? Que criou essa técnica, acho que é Inhofe. Tá alguma palavra faltando aqui. Inhofe, agora eu não sei qual é. Alguma letra, aliás, faltando aqui, mas tudo bem. E você pode fazer também em coluna de sedimentação, tá? E aí isso vai ter que ser considerado na metodologia. A metodologia padrão do Standard Methods, que é passível de comparação, salvo outros quesitos, é a de sólidos sedimentáveis no Koninkhoff. Essa técnica, ela pressupõe 1 litro de amostra, deixada aí num processo de sedimentação por 1 hora. Isso aqui foi uma tentativa de relógio. Em que você mede o volume, quantos ml de lodo você tem numa amostra. Olha só a diferença aqui. No tempo. Então, teoricamente, aqui, essa imagem quis mostrar a amostra bruta, né? Ou seja, está lá na coluna em suspensão por conta da aeração, por conta da movimentação da água. E aqui você já passou de um certo tempo, aqui, teoricamente, depois de 1 hora. Por que eu digo teoricamente depois de 1 hora? Porque 1 hora é o tempo padrão da análise que consta lá no método. Mas, como os sólidos sedimentáveis aquícolas, eles são muito orgânicos e têm uma tendência de ter bastante micro-organismos filamentosos, bastante micro-organismos nitrificantes, aí a gente está falando de biofloco, a gente está falando de aquaponia, a gente está falando de cultivos adensados, né? Bem dentro do sistema de possíveis sistemas de recirculação. Se a gente deixa 1 hora, tem vários sistemas que vão flotar, você vai ter uma divisão de sólidos aqui. E aí você já não consegue ter uma fidelidade em termos de resultado, né? Porque daí uma parte flotou, uma parte sedimentou, e aí? Quantos sólidos sedimentáveis a gente tinha? Eu não posso dizer que eu tinha isso aqui e ignorar essa fração flotante. É um erro de análise. Por quê? Porque esse sólido flotou sempre por algum motivo. E é esse o motivo que eu falei antes para vocês. Ele pode ter flotado pela característica filamentosa dele. Então, micro-organismos filamentosos fazem com que as partículas orgânicas e até mesmo inorgânicas de sólidos flotem. Biomassa nitrificada que já tem ali uma comunidade nitrificante bastante atuante, ela tem, quando ela perde a aeração, ela tem uma tendência a já entrar em modo anóxico e a produzir gás. Então, essas bolhas de gases produzidas levam as partículas para cima, tá? Então, não necessariamente é porque o sólido não é sedimentável, é porque ele é orgânico, ele tem micro-organismo, ele tem gordura, ele tem outras características que precisam ser contempladas. Então,
o que a gente faz na prática? A gente acaba estudando qual é o tempo adequado de sedimentação de cada grupo de águas residuárias, né? Então, águas residuárias que são bastante gordurosas, aí eu estou falando geral, tá? Saneamento geral, não necessariamente água residuária aquícola, que são bastante gordurosas, elas vão ter uma tendência à flotação, e aí isso até nos dá indícios de qual método usar, né? Talvez nem valha a pena estudar sedimentação. Para que eu vou estudar sedimentação se tudo flota? Então, eu vou estudar flotação, né? Eu vou estimular a flotação. Esse é o caso, por exemplo, quando a gente estiver falando lá de skimmers, né? O skimmers é um método de flotação. A gente empurra a sujidade da água para cima, né? E aí, com isso, a gente tira os sólidos da água, né? Essa que é a questão. Mas, voltando aqui para no entendimento dos nossos sólidos, né? De que são esses sólidos, a diferença entre sólidos sedimentáveis e sólidos suspensos é que eu estou medindo volume por volume. Que volume é? Volume de sólidos por volume líquido. Então, o resultado dessa análise aqui, ele é ml por litro, tá? E o resultado dessa análise aqui é massa de sólidos por volume líquido, tá? Então, o resultado dessa análise é miligramas por litro. Isso faz uma diferença absurda na hora da gente analisar os resultados, na hora da gente interpretar os resultados, tá? Então, não dá para errar com isso. Então, a gente estava nesse organograma aqui de sólidos, em que eu fiz essa comparação aqui, junto para vocês perceberem essa não é flexibilidade, mas essas possibilidades de somatórios ou de divisões, de diferenças entre os sólidos, tá? Aqui eu já organizei daquele modo. Então, numa amostra de sólidos, em que a gente pode também descobrir, né, o que é volátil do que é fixo, a gente pode subdividir nos dois tipos de voláteis, sólidos suspensos voláteis, sólidos dissolvidos voláteis, e nos dois tipos de fixos, sólidos suspensos fixos, sólidos dissolvidos fixos. Sempre a partir de uma amostra de água em que a gente conhece 100% da massa de sólido no líquido, tá? E aí uma pergunta que vocês devem se fazer essa parte aqui de cima eu posso fazer sem membrana, tá? Então, essa parte aqui de cima, eu vou precisar de cápsulas de porcelana. O ideal, né? Eu vou dar aula do ideal, daí depois a gente discute os pormenores. O ideal são cápsulas que têm a possibilidade de colocar 200 ml de amostra, tá? Eu vou precisar de uma estufa e eu vou precisar de uma mufa. Só, tá? Ok, balança, né? Uma balança de precisão, uma balança de pelo menos 4 casas após a vírgula, tá? Uma balança de precisão. Não dá para trabalhar em gramas, a gente tem que trabalhar em miligramas, né? Porque, via de regra, a gente tem métodos bastante eficientes de remoção de sólidos grosseiros, então a nossa água aquícola, ela já é bem clarificada. Salvo para as águas de biofloco, que daí tem essa característica aqui, né? Essa da fotinho aqui escura, né? E essa daqui para baixo, essa classificação, é onde eu preciso da membrana, tá? E aí eu preciso de uma bomba a vácuo e tal. Então, vejam que, quando eu estiver falando só de totais, eu estou falando, né, dos fixos e dos voláteis, eu estou falando de uma amostra bruta de água, né? Isso a gente, às vezes, vamos considerar recurso zero de laboratório. A gente quer dar uma olhada como é que está aquela água residuária. Nossa, eu já fiz teste até de pegar um pote de sorvete e bota uma quantidade conhecida ali de água e deixa secando no sol, né? Para a gente ver o que sobra ali, né? De água, de sólidos, né? Sai toda a água e aí o que sobra? Né? O que sobra é a sujidade da água, é aquilo que a gente vai ter que trabalhar para clarificar. Só para alimentar o imaginário de vocês.
Quando a gente está inoculando biofiltros, é por isso que eu queria fazer essa conexão, a gente precisa conhecer esse carinha aqui. Então, isso significa que a gente vai fazer a análise considerando métodos de filtração com membrana, para a gente saber quanto de matéria orgânica em suspensão a gente tem na água. Esse resultado, ele serve para a gente para duas coisas. Ele serve para dar um indício de possibilidades de micro-organismos na água, o que é praticamente de 100%, então sempre vem micro-organismo. Quais micro-organismos? Se eles são viáveis, em que concentração, se eles são patógenos, aí é outro departamento, tá? Então, essa é uma análise bastante grosseira da presença de micro-organismos na água. Por quê? Porque a maioria dos micro-organismos tem um tamanho maior do que 0,45 micrômetros. A maioria, não falei todos. E um outro ponto que é extremamente importante no dimensionamento de métodos biológicos de tratamento de água é a gente conhecer também de maneira grosseira a quantidade de matéria orgânica presente na água, tá? Então, a análise de sólidos suspensos voláteis, ela nos dá um indício bastante interessante, não vou dizer nem bom, nem ótimo, nem excelente, não, mas interessante, da presença ou ausência de matéria orgânica na água. As águas aquícolas, em geral, elas são muito orgânicas, principalmente as águas aquícolas brutas, aquelas que não passaram por nenhum método de tratamento. Mas depois que passa por algum processo de tratamento, a gente já tem que avaliar. E as águas aquícolas oriundas de cultivos em bioflocos, dependendo do método de manejo, o percentual de sólidos suspensos totais em relação aos sólidos voláteis totais, ele pode ser baixo em relação aos fixos, o que vai dificultar métodos de tratamento desse biofloco, se a gente precisar tratar a água do biofloco. Então, a gente precisa conhecer os percentuais. Eu gosto muito de trabalhar com esse organograma de sólidos para saber daquela água residuária que a gente está estudando, aonde que a gente está. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo mais concreto para ilustrar. Vamos supor que a gente tem aqui que 80% desses 100%, 80% é sólidos voláteis totais e 20% é sólidos fixos totais, tá? Ok. O que isso significa de cara? Significa que a gente tem muita matéria orgânica nessa água residuária, tá? E pouca matéria inerte. Significa também que um método de tratamento biológico tende a ter sucesso. Vai ter sucesso? Não sei, mas tende a ter sucesso. Se o percentual fosse o inverso, não daria para a gente afirmar 100% sem saber de qual água residuária a gente está falando. Mas a gente teria muita dificuldade de implementar um método biológico, se aqui fosse 80 e aqui 20. Por quê? Porque eu tenho já uma característica de 80% dos sólidos presentes nessa água são fixos, eles são inertes. Como é que eu vou fazer os micro-organismos comerem essa partícula? Não dá, eles são seres vivos, eles comem matéria orgânica também, tá? Então, pode inviabilizar um método biológico, né? Aí talvez eu tenha que partir já para um método físico-químico de cara, né? Pode ser mais barato até, né? Então, vamos voltar para a nossa água que tem 80% dos voláteis, né? Se dessa divisão eu encontrar, por exemplo, que desse 80% eu tenho, sei lá, desses 80%, 60% são de sólidos suspensos voláteis e 20% são de sólidos dissolvidos voláteis, o que esse resultado aqui indica para mim? Indica que eu tenho muito mais matéria orgânica em suspensão do que matéria orgânica dissolvida. Interessante. Por que interessante? Porque o nosso biofiltro, ele vai utilizar a matéria orgânica dissolvida. Então, os biofiltros, de modo geral, eles adoram, eu digo a comunidade microbiana, essa fração aqui. Porque um micro-organismo não come um sólido suspenso.
Esse sólido suspenso precisa sofrer hidrólise, precisa quebrar em pedacinhos menores para que vire molécula, ou seja, para que vire um sólido dissolvido, e aí o micro-organismo vai lá e tchum, entendeu? Tá? Então, eu tenho já um indício de possibilidade de processos unitários aqui. Ou eu vou trabalhar removendo esses sólidos voláteis com um método físico, tá? Vou estimular a decantação, vou remover com um filtro de tambor, né? Com um tambor rotativo, por exemplo, né? Ou eu vou estimular a hidrólise, eu vou fazer um tanque de aeração, agitação, né? Pode ser uma alternativa? Pode, tá? Mas eu não vou conseguir nitrificar de cara toda essa quantidade de sólidos suspensos voláteis aqui, porque o percentual é grande, né? Ou até vou, mas eu vou ter que ter um biofiltro também grande, tá? Então, vejam que a gente vai passeando aí por várias já possibilidades de dimensionamento só em analisar esse organograma. Ele é lindo. E tem muito pouca gente que faz isso. E eu fico muito feliz de dar aula para vocês disso, porque esse é um método muito barato de caracterizar a água residuária e você caminhar para bons processos de tratamento de águas residuárias. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Sim, professora, aqui é o Gustavo. Pode falar, Gustavo. Professora, esse sólido dissolto volátil seria a excreção dos peixes, né? Sim, Metabolismo peixe, né? principalmente na forma de urina. Ah, ok. Tá? Principalmente na forma de urina, você já vai pegar muito como sólidos dissoltos, tá? Muito mesmo, né? Esses sólidos dissolvidos voláteis, eles vão ser, por exemplo, a amônia, eles vão ser a quantidade de fósforo, eles vão ser nitrito, nitrato, todos esses parâmetros físico-químicos que são mensurados a partir do filtrado, a partir do líquido que fica no frasco, eles fazem parte dos sólidos dissolvidos. Entendeu? Ô, professora, pode falar. Uma pergunta. Esses dias eu estava procurando algum tipo de, não classificação, mas rangos de sólidos para produção de camarão. E eu não encontrei nada Na verdade, eu encontrei uma referência muito antiga, até depois eu posso compartilhar. Mas eu queria saber se existe alguma... Se você alguém no grupo, né, conhece algum tipo de artigo, algum estudo mais recente que nos indique um pouco mais esse rango de, por exemplo, sólidos suspensos para determinados animais. Tá. Camarão, no caso, eu falo, que eu estava procurando. Sim, sim. Então, Marina, vou vender meu peixe aqui. Os trabalhos que a gente fez no LCM sobre caracterização de sólidos do cultivo de biofloco e todos os outros que vieram depois desses, porque agora já é uma prática já mais corriqueira lá no LCM, eles vão te dar um indício bem interessante de sólidos que a gente tem no sistema. Mas especificamente os artigos do doutorado do Rafael Arantes, ele mediu isso com bastante critério. Era uma curiosidade que eu tinha, tá? Depois, se tu quiser, eu posso te encaminhar esses artigos. Ou você vai encontrar também de maneira... Isso aí, falando já, respondendo a tua pergunta bem objetivamente na área de camarão, tá? E biofloco, né? Agora, esses cultivos de camarão com certo adensamento, porém ainda não está num biofloco bem definido, a gente ainda tem carência desse tipo de informação, né? Nós temos um outro trabalho também na área de aquaponia, em que a gente fez, era tilápia com alface, em que a gente fez a caracterização de sólidos do sistema aquapônico, e ficou muito legal. E até foi uma recomendação de um dos revisores que a gente aprofundasse esses estudos, porque a gente monitorou por pouco tempo, né? Então, assim, ainda temos carência desse tipo de análise. Por isso que eu quero expandir esse conhecimento para vocês, porque ela é uma análise trabalhosa,
no sentido de que a gente tem que fazer muitas análises para poder você criar um panorama que seja representativo do teu sistema. Mas ela é barata, ela exige basicamente mão de obra e filtro. Depois que você tem os equipamentos, né, estufa, mufla, balança, membrana já é insumo. Você tem a balança, você tem a estufa, você tem a mufla, você tem, tá faltando um secador, né? Você só precisa, aí a bomba a vácuo, né? São os equipamentos necessários. Você só precisa comprar membrana. E a membrana, ela é barata no contexto fazer um monte de análise físico-química, né? E aí a gente tem já uma caracterização bem interessante de sólidos, tá? Outro lugar para vocês encontrarem informações são as referências do Boyd, que é um pesquisador que se dedicou à análise de qualidade de água na aquicultura, né? O próprio professor Vinateia, né? A gente tem trabalho juntos também, né? E o livro do Timmons traz alguma coisa, mas o livro do Lekang e de um outro autor, que agora me fugiu o nome, aquele Environment to Aquaculture, eu esqueci o nome do autor, mas é um livro clássico aí de engenharia ambiental na aquicultura, uma coisa assim é o título do livro. Ele traz também algumas informações. Essas informações, normalmente, nesses livros, elas não estão no formato de concentração, elas estão no formato de carga, ou seja, elas estão medindo a carga de sólidos suspensos, por exemplo, no dia por quilo de camarão produzido, entende? Então, você tem que fazer uma retroconta para chegar na concentração de acordo com a tua densidade de cultivo, mas a gente encontra. Boa, legal. Se você pode compartilhar comigo algum desses, eu agradeço. E vou buscar os outros também para encontrar. Posso acrescentar? Pode, Gustavo e depois Vitor. Não, professora, já que a colega Marina Nunes falou sobre o camarão, pensando na parte de sólidos suspensos totais, será que o camarão é mais tolerante a altas concentrações de sólidos suspensos em relação, por exemplo, a uma truta ou a um bagre? Pelo que ele mora um animal bentônico. Eu sei a resposta, mas vou deixar a Marina responder. Tá, ok. Marina. Sim, efetivamente. O camarão, ele vive na interface solo-água, né? Então, é uma simbiose aí. E aí vamos já da mão de que sim, ele teria uma tolerância maior, mas, sem embargo, isso vai depender também da tua qualidade de água, né? Que vai manter a estabilidade desse sólido, porque no camarão eu não vejo que o problema é o sólido. No camarão eu vejo o que o sólido pode gerar na qualidade de água. Então a gente pode ter o caso não só a deficiência do sólido em si, mas ele gerar melanização, necrose, bactéria filamentosa na pegada na brânquia. Então eu acho que ele sim suportaria mais por esse comportamento dele. Legal. Diga aí, Vitor. Em relação à quantidade de sólidos que o camarão suporta, a gente tem o trabalho do Digão, do LCM, que foi feito em 2012. Isso. Ele ele manteve diferentes concentrações de sólidos para bioflux, né? Uhum. E as melhores concentrações foram para o camarão, acima de 800 miligramas por litro já começou a prejudicar a produtividade e aglomerar sólidos nas brânquias. Mas para o sistema, ele indica entre 500 e 600 miligramas por litro. No máximo, né? No máximo, 500 e 600. Para manter a qualidade de água, para manter a comunidade nitrificante ok. É isso aí. Em relação à pergunta do Gustavo, as tilápias aguentam um pouquinho mais que o camarão, eu não sei exatamente quanto de estudos, mas aguentam mais de miligramas por litro. 800. Isso para bioflux, né? 80 miligramas, segundo a literatura. 80, Gustavo? Você Sim, eu vi pela literatura 80 miligramas, não sei se... Eu acho que tolera mais, né? Mas... Então, e aí... Mas para sistema de bioflux, né? Eu tô falando para sistema de bioflux. Tá. Ok.
Nesses sistemas abertos, eu acho que o fator mais limitante é a sedimentação do sólido, porque não tem a movimentação da água, né? É isso aí. Então, Sim, aqui para nós a ótimas maior respostas. Pode falar, Marina. Aqui para nós a referência maior é a concentração de matéria orgânica na análise de solo. A gente não realiza, por exemplo, uma análise de sólido suspenso na água. As análises de água são as mais conhecidas, de nitrogenados e etc. Então, a referência que a gente tem a nível de brânquias é sempre a matéria orgânica, por exemplo, a porcentagem que tem. E aí isso também dá um indicativo de sólido, né? Mas valor exato não tem. É isso aí. Então, complementando aí as respostas da Marina e do Vitor, estão todas corretas. Gustavo e os demais alunos, né? Estudar a fisiologia do animal em relação à qualidade de água é muito importante para a gente determinar num cultivo em recirculação, por exemplo, qual é a tolerância de sólidos suspensos totais na água para aquele animal. Em geral, animais que são detritívoros toleram sólidos suspensos na água, porque faz parte da fisiologia deles. E aí, quando a gente quer trazer isso para um ambiente confinado, a gente precisa de estudos como esse que o Vitor falou, do Digão, é o Rodrigo Schweitzer, hoje ele é professor da Universidade Federal do Estado de São Paulo, da Unifesp, e a tese de doutorado dele foi todinha em cima disso, identificar quais eram os teores de sólidos suspensos totais e voláteis, que dariam um bom desempenho zootécnico para o camarão. E aí, a partir desse estudo dele, a gente fez já vários outros estudos, né? E tem esse estudo para tilápia. Para truta, como você perguntou, eu não sei te responder nesse momento, já foi feito um estudo da capacidade de desempenho zootécnico, né? Do desempenho zootécnico das trutas frente a esses vários sólidos suspensos na água, né? E você teria que fazer esse desafio, né? Não sei, professora, eu fiz uma pesquisa sobre a truta, né? Que a gente vai trabalhar com truta e eu encontrei, segundo a literatura, fala que a truta tolera acima de 30 miligramas por litro de sólidos totais, até 40, tá. Daí. E aí, esses sólidos totais, eles são suspensos ou dissolvidos? Agora você já vai poder olhar com mais critério no artigo. Sim. Não, são sólidos suspensos totais. Tá, né? É pouco, se for ver, 30 miligramas por litro de sólidos suspensos totais na água é muito pouco. Não é nada, praticamente, tá? É uma água quase translúcida, com meio pouquinha sujeira. Bem cristalina. Tá? Marina, queria comentar ainda alguma coisa antes de eu voltar? Só um extra, né, do que o Gustavo comentou, uma diferença da truta e do camarão, onde, como o Vitor disse, o camarão tem um sistema de biofloco que até suporta muito mais uma carga de sólidos, é que o camarão tem uma vantagem. Como ele muda, quando ele passa pela etapa de muda, as brânquias se limpam. Então, esse é um comportamento do camarão, que gera uma vantagem para ele nesse meio que ele vive. Que legal. Bem lembrado. Professora, só uma última pergunta, ou uma curiosidade. Por exemplo, no caso dos bagres, que eles são, seu hábito é bentônico também. Pelo que eu vi, eles devem tolerar bastante essa carga de sólido, né? E ele fica feliz na lama. Legal. Né? Porco na lama, como diz o meu cunhado que trabalha com suinocultura, né? Então tá. Bem legal, gente. Ótimas contribuições. Continuam vendo a minha tela, né? Toda rabiscada aqui. Só confirme aí para mim. Tá, então tá bom. Bom, então acho que consegui aí passar um pouquinho dessas informações para vocês. E eu gosto de falar primeiro nesse esquema mais lúdico, né? Mais visual, para a gente entrar na parte mais técnica. Então, por exemplo, essa é uma figura que está nos livros aí de remoção de sólidos, né? E aí a gente tem, né, a caracterização de sólidos na agricultura, que é a mesma caracterização usada
para as outras águas residuais, né? E até vou abrir um parênteses aqui da minha vida pessoal, né? Quando eu fui identificando essas similaridades, aí mesmo que eu fui me apaixonando pela aquicultura, né? Eu já falei para vocês que a minha base de conhecimento não é na aquicultura, né? Foi na área de saneamento, no sentido genérico da palavra das palavras, né? Tratamento de águas residuárias. Então, em nenhum momento a gente estudou água residuária aquícola lá de 2003 a 2006, que foi o que durou o meu processo de mestrado e doutorado. Em nenhum momento a gente estudou água residuária aquícola, né? Então eu fui ter contato com esse universo quando eu comecei a trabalhar com aquicultura. E aí vejam que a gente está falando de dividir as partículas de sólidos em tamanhos diferentes para a gente considerar as possibilidades de tratamento, né? Então ele está falando aqui, ó, que processos de sedimentação são acima de 100 micrômetros. Aqui vocês já começam a perceber umas características importantes do sistema de recirculação. Opa, estou aqui. Quando a gente tem, por exemplo, partículas maiores do que 100 micrômetros, a gente já está falando de sólidos bem visíveis, né? Menores que 100 micrômetros já são sólidos finos, mas a gente consegue ver pela questão da turbidez da água, eles vão aparecer. Vejam que quando a gente está usando uma membrana de 1 micrômetro, a gente está medindo daqui para baixo, né? Então, quando a gente tem aí uma amostra de sólidos dissolvidos totais, os dissoltos, adoro as palavras em espanhol, a gente está medindo o quê? A fração coloidal e a fração dissolvida. O que eu falei antes ali para vocês? Que existem membranas no mercado de 0,45 até 1 micrômetro e que nessa faixa a gente considera sólidos coloidais. Veja que 0,45 não é aqui, né? É mais ou menos aqui, assim, né? Então, significa que mesmo a gente usando uma membrana de 0,45, nós ainda temos uma fração importante de sólidos coloidais na água que vão precisar de processos de hidrólise até eles se tornarem sólidos realmente dissolvidos, capazes de serem absorvidos pelos micro-organismos. Claro que num sistema aeróbio de tratamento de água, a gente tem micro-organismos que se alimentam com diferentes tamanhos de partícula. Isso também é estudado, né? Mas aqui é um gráfico genérico, tá? Só para a gente começar a entender onde que a gente está. Outra coisa que eu quero salientar de quando a gente faz uma divisão de tamanho de partículas, né, e as análises que vêm acima disso, é que possibilidade de sólidos, né, quando a gente tem muitos sólidos suspensos na água, a gente tem que avaliar a possibilidade de sedimentação. Por quê? Porque os processos de sedimentação, eles são precursores. Tem esse gráfico aqui, que eu gosto de também mostrar para vocês, que é um gráfico que ele mais ou menos define tipos de tratamentos, né? Então, vejam que, novamente, os 100 micrômetros está aqui, né? Fazendo uma linha reta, não essa torta. A partir de 100 micrômetros, a gente pensa em peneiras, né? E métodos de sedimentação físico. O que acontece normalmente com sólidos suspensos em RAS de grande tamanho? A gente projeta decantadores e a gente projeta tambores rotativos. E aí eu chamo atenção para a maior parte das membranas que são utilizadas em tambores rotativos. Normalmente elas são de 100 micrômetros. E a recomendação é que você use 100 micrômetros como uma porosidade de referência, como uma abertura de malha de referência, ou menor. A gente vai ver em artigos, principalmente os artigos que discutem sistemas de recirculação de porte grande, já de escala piloto ou escala real, que se usa muito peneiras rotativas com membranas de 60 micrômetros, tá? Essas membranas, elas já vão estar tirando uma fração importantíssima de sólidos, tá? Que vão só facilitar os processos seguintes. Por quê? Por causa de... Opa!
por causa disso tudo que a gente conversou aqui. Se eu estiver trabalhando com uma membrana de 60 micrômetros, eu já vou dar condições bem melhores para os micro-organismos estarem fazendo a digestão desses orgânicos da água, né? Se eu mandar para eles digerirem partículas maiores do que 100 micrômetros ou muitas partículas de 100 micrômetros, eu sobrecarrego o sistema biológico, eu sobrecarrego os sistemas seguintes de filtração, que é o que está mostrando aqui. Então, os processos de filtração, eles dependem, né? Um filtro granular, eles dependem de você já ter feito o pré-tratamento da água. Olha só o fracionador de espuma aqui, onde que ele aparece? Ele aparece para partículas menores de 30 micrômetros, né? O fracionador de espuma, para quem ainda não teve contato com essa expressão, foam fractionation, é o skimmer, tá? É um tipo de skimmer, né? Então, os skimmers, eles são para remoção de sólidos menores do que 30 micrômetros. 40 micrômetros também dá? Também dá, você vai precisar de mais ar, você vai precisar de um tamanho maior, também dá. Agora, você querer remover com um skimmer uma grande quantidade de sólido de 100 micrômetros, aí você está pedindo demais para ele, coitado, principalmente os skimmers comerciais vendidos no mercado. Aí você vai ter que dimensionar, não um skimmer, mas um flotador muito mais parecido com os flotadores clássicos usados em outras águas residuárias, tá? Eu também gosto de mostrar essa tabela aqui, que ela está disponível, se vocês digitarem ela na internet, né? Osmotic Filtration Spectrum, ela é bem legal de pegar versões bem definidas. Ela para mim, ela é uma tabela um gráfico tabela, um infográfico tabela, ela é tudo junto, né? Uma escala. Percebam que ela tem muita informação ali, tá? E para mim ela resume todo o nosso estudo sobre sólidos. Por quê? Embaixo aqui a gente tem os processos de separação. Osmose reversa, nanofiltração, ultrafiltração, microfiltração e filtração de partículas. Aqui em laranja a gente tem a escala, tá? Então a gente está vendo aqui os tamanhos de partículas, né? Micrômetros ou ali em anos, mas ok, vamos prestar atenção nos micrômetros que fica mais fácil, né? Aqui em cima a gente tem um range para que tipo de partícula a gente tem, né? Aqui em cima se elas são visíveis e como que elas são visíveis. Então vejam que visíveis ao olho humano, a gente tem uma faixa aqui, né, muito próxima de 100 micrômetros. Abaixo disso a gente já começa a se confundir, né? Aqui visível microscópico, aqui microscópicos, né, eletrônicos mais específicos e aqui mais ainda, né? E aqui no meio os tipos comuns de tamanho de partícula de vários materiais. Então, bem simples, né? Areia da praia. Então, veja lá, se a gente faz uma captação de água marinha cheia de areia da praia, o que a gente tem que fazer? Sedimentação e filtração, né? Vou colocar água carregada com areia da praia por osmose reversa? Tá maluco, não dá, entendeu? Nós precisamos ter uma sequência de filtração até colocar essa água na osmose reversa, né? Não tem milagre. Por quê? Porque a osmose reversa foi desenvolvida para a remoção de partículas aqui, ó, nessa casa aqui, de 10 na menos 3, tá? Então, a gente tem que prestar atenção em que tipo de partícula a gente tem. Olha só o grupo de bactérias, né? 0,1 até mais ou menos, né, perto de 60, 50, depende, né? Professora, mas conheço a bactéria tal que é um pouco melhor. Não, isso aqui é bem genérico, tá, gente? É bem genérico. Para a gente entender o tipo de partícula. Olha só, eu quero tirar vírus da água. Olha os danadinhos dos vírus aí, causadores da pandemia, né? Claro que o coronavírus não está na água que a gente bebe, mas a gente tem uma série de vírus patogênicos que ficam na água, né? Como é que a gente tira vírus na água? Um processo de ultrafiltração a gente já consegue, né? O que é ultrafiltração? Já são filtros que trabalham com porosidades nessa casa aqui, né? Eu tenho um filtro de 1 micrômetro, não tira vírus. Simples assim. Entenderam
a análise, né, dessa tabela, vamos pensar em pesticida, tirar pesticida da água, que está bem comum a gente ouvir falar sobre isso em tratamentos de águas residuárias urbanos, né, os pesticidas, os hormônios na água, né. Vejam que remover pesticidas da água, eu vou precisar de processos de nanofiltração e de osmose reversa, senão não remove da água. Ah, eles ficam na água. Professora, sei que é uma dúvida bem complicada, mas aí o que faz? Quando tu filtra ele e depois como é que tu dá a destinação? Por exemplo, do herbicida, do vírus? De quem é essa voz? É o Antônio. Antônio. É muito complicado, Antônio, porque aí assim, ó, você vai ter uma água residuária, porque, por exemplo, vamos pensar em nanofiltração, tá? Então você vai ter ali uma membrana carregada ali de partículas, com uma profundidade muito, muito pequenininha, que já entra dentro do rol da nanofiltração. Filtrou a água ficou livre do pesticida, ótimo. O que aconteceu com a membrana? Ficou carregada de pesticida. O que você tem que fazer com essa membrana? Duas coisas você pode fazer. Você vai regenerar essa membrana com processos químicos, e às vezes esses processos químicos podem modificar a molécula de pesticida, e o ideal é modificar para que ela não seja mais tóxica. Então, é um processo bem complexo, né, de química. Você pode retrolavar essa membrana em muitos casos, e aí você vai ter uma água residuária em menor volume, senão não faz sentido, né? Em menor volume, rica em pesticida, e aí você vai ter que adotar um outro método de tratamento. Ou você vai pegar essa membrana e colocar no aterro sanitário e descartar ela como lixo, tá? É bem complexo. Nesse seminário sobre métodos de ultrafiltração, deu para perceber que a gente está longe ainda de encontrar a solução ideal. O que a gente tenta fazer como engenheiro sanitarista, né, sejam vocês tentando melhorar a questão do uso de agrotóxicos na água, é encontrar um equilíbrio entre o que você está degradando e o que você está recuperando. Porque passa por soluções econômicas e passa por soluções de biotecnologia. Então, nesse momento, eu nem consigo ser muito otimista. Eu acho que a gente está longe de encontrar uma solução técnico-econômica satisfatória. Tá? Satisfatória. A gente já tem bons indícios, esse seminário mostrou isso, vários estudos em escala piloto, já de grande porte, em que a gente consegue boas eficiências, mas elas estão longe de ser 100%, tá? Elas estão girando na casa de 80%, e a gente fica ainda com um problema, que a gente chama isso na área ambiental de passivo ambiental, tá? E tem pessoas dedicadas a estudarem passivos ambientais e o que se faz com isso, né? Mas essa discussão ela vai tão longe, Antônio, que chega ao ponto de você encapsular isso dentro de tambores e jogar em alto mar. Olha o que o ser humano tem feito. Sim, aí tu estava falando também das externalidades, né, professora? Quando a gente entra nesses assuntos, né? Porque eu vejo hoje que a agricultura, em geral, ela tem que vir mais com uma pegada mais biológica, ecológica, né? Porque o agrotóxico, a gente sabe, né? Ele sofre vários processos de degradação, né? Ele degrada pela luz, degrada pelo o micro-organismo, a microbiota que existe naquele ambiente, e também sofre hidrólise, né? Então, ele vai ficar no ambiente, né? Não tem o que tu fazer, né? Isso. E pensando em crustáceos, eles sofrem muito, né? Com o piretroide, que é usado em arrozeiros, essas coisas. Então, é complicado, né? A gente vai puxar água ali para bombear, para fazer o cultivo, e já vem com uma carga de agrotóxico, metal pesado, resíduo de poluição. Então, tem muita coisa, né? Para a gente ainda estudar, assim. E graças a gente avançar nesses estudos, veja, há pouco tempo atrás, quando eu comecei a estudar saneamento, a osmose reversa estava entrando no mercado brasileiro. Estava entrando, né? Então, também hoje a gente tem um conhecimento maior sobre várias outras questões e principalmente as questões micro, né? A gente está falando aqui de uma escala micro que até pouco tempo atrás, poucas décadas, a gente nem sabia que existia.
né? A gente não tinha microscópios de qualidade, a gente não tinha métodos de identificação por cromatografia, isso ainda não estava acessível, então a gente nem conseguia identificar. Então, hoje a gente consegue identificar. E identificar o problema é o primeiro passo para buscar soluções, né? Por isso que o Gustavo ali fez a pergunta, né? E aí, para a truta, quanto de sólidos ela é capaz de absorver? E para, sei lá, tambaqui, e para pirarucu, e todas as outras espécies que a gente tem. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente vai atrás de soluções, né? Então, por isso que hoje a gente discute, assim, então, a minha opinião particular sobre processos de recuperação de águas residuárias é que esse é um caminho sem volta em a gente avaliar o processo, como você mesmo comentou. Quem sabe vale a pena nem usar pesticida e modificar o método de produção para poder não gerar esse subproduto. Então, hoje é que a gente tem conhecimento sobre isso, né? Antes a gente não tinha, a gente nem sabia que ia fazer mal. E aí, a partir do momento de saber que faz mal, saber que a gente não está tratando, faz com que a gente busque as soluções. Eu vou fechar esse parênteses que a gente abriu com um artigo, me lembrem, se eu não enviar para vocês hoje ou amanhã, me lembrem de enviar. Foi um texto que saiu do professor, que ele é o líder atual do laboratório onde eu fiz o meu pós-doutorado, e ele compartilhou com a gente ali no grupo, eu achei muito legal, porque ele é um artigo que discute a intensificação das produções agrícolas como mecanismo de proteção. Olha, ele é bem polêmico, tá? Mas eu gostei do viés que ele traçou na discussão, né? Não estou dizendo que eu concordo com tudo, não é essa a questão é fazer a gente refletir. E qual é o viés do artigo? Ele discute que, do ponto de vista global, vai valer a pena a humanidade intensificar cultivos de produção de alimento em determinados locais e preservar outros, uma vez que, no balanço de emissões de gases poluentes para a atmosfera, você tem indícios que alguns métodos de produção não são possíveis de você conseguir um equilíbrio produzindo em todos os lugares do planeta. Então, é como se fosse um incentivo à globalização, mas essa globalização com um foco não econômico, como é hoje, mas com um foco ambiental e de proteção do ser humano, que é essa discussão que a gente precisa avançar, né? Então, não é só dizer para todo mundo comprar alimento orgânico, por exemplo, livre de pesticida, né? É você entender que determinados locais vão ficar sem comida se você abolir o uso de pesticida. Então, tem a frase da nossa família, nem 8 nem 80, vamos achar o 44 ou próximo disso, né? Quem sabe mudar a técnica de aplicação para que apresente menos residual ou acoplar ela a uma outra cultura para melhorar, intensificar de maneira inteligente. Essa é a conclusão do artigo. Muito isso aí, legal, gente. Trazer a regeneração e a resiliência, né, professora? Tu que trabalha com a área agrícola, né, Antônio? Tu trabalha com isso, né? Sim, eu sou da agronomia, mas também trabalho com camarão, né? Tem fazenda. Isso. Então, tu vai adorar esse artigo, vai servir aí para o teu conhecimento e discussão, e também reflexão. Vocês vão adorar, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Enfim, vamos voltar aqui para a nossa aula, que eu falo demais. A gente trabalha com essas escalas, eu coloco isso aqui só para relembrar, né? Se tiver alguém muito perdido em relação a tamanho de partícula, né? Dá uma olhadinha no Sistema Internacional de Unidade, o quadro de unidades para múltiplos e submúltiplos, né? Então, quando a gente fala ali, é muito comum a gente usar, agora o meu HD é de 1 terabyte, né? Então, 1 terabyte é 10 na 12 bytes, né? Porque byte é a unidade de base, né? É o Bzinho, terabyte. Então, meu primeiro pendrive, eu acho que ele tinha 36 mega,
Que absurdo, né? E agora a gente está falando em tera, e aí dá para aumentar ainda, né? Essa possibilidade. Mas nosso caso, ele está mais no micro aqui, né? Então, quando a gente está falando de uma membrana de 0,45 micrômetros, né? Então, para a gente transformar isso para metro, olha só, tão pequenininho, né? Que é essa partícula quando a gente compara com o metro, tá? Então, só para vocês relembrarem isso aí. Bom, nas remoções de sólidos, a gente vai ter três métodos que são os mais usados, principalmente nos sólidos grosseiros, né? A filtração, a flotação, a separação por gravidade. Eu já dei um spoiler aí durante a aula de como que isso funciona. No caso da filtração, que é esse desenho aqui, nós vamos ter a água sendo filtrada, então você entra com a água num tambor rotativo que tem uma peneira numa determinada porosidade que você que escolhe, se você for o projetista, tá? E aí a água passa por essa peneira. Né? Então, a partir desse conhecimento que vocês têm, se alguém já está operando um sistema aí de RAS que tem filtro de tambor, é perguntar para o operador, ou vocês mesmos vão lá tentar identificar, mas normalmente depois que já está em uso, a gente tem que perguntar para alguém que sabe, né? Qual é a porosidade daquela membrana, daquela tela que está cobrindo o filtro de tambor. Tá? Então, um filtro de tambor, ele não tem grandes requisitos de dimensionamento. O requisito dele é perda de carga oriunda da porosidade da tela, né? Da malha da tela, melhor dizendo, e capacidade de filtração, né? Então, quantos litros por hora ou metros cúbicos por hora ele é capaz de filtrar, né? E fora isso, é método de retrolavagem, né? Então, vejam que a retrolavagem, ela se dá com um esguicho, né, de água e uma pazinha raspadora, aí depende do fabricante, né, que vai coletar esses sólidos e transportar como lodo, né? Então, aqui a gente está vendo água entrando, tem uma setinha aqui, água limpa saindo, sólidos sendo aderidos à tela. De tempo em tempo é feita a retrolavagem e esse lodo, a gente já chama daí de lodo, poderíamos chamar de purga, tá? Quando a gente chama de purga de sistema de recirculação, a gente não está classificando, a gente só está dizendo que é uma água que sai do sistema, né? Out sistema, tá? Outro método é a filtração através de filtros pressurizados, e aí agora vocês já sabem que a gente não pode colocar um filtro pressurizado se a gente tiver partículas grandes, tá? Maiores que 100 micrômetros, a gente vai fazer com que o gasto de água de retrolavagem seja muito maior do que a capacidade desse filtro, ou que não vai compensar, você vai gerar tanta água residuária para tratar em paralelo, que também pode não ser interessante economicamente para o sistema, né? E a outra forma física de remoção de sólidos é através dos skimmers, né, em que você injeta ar e aí remove a partícula através de uma conexão bolha de ar e micropartícula. Essa conexão ela é bem específica, vou deixar para falar na aula de flotação, tá? E eu ainda queria chamar a atenção dos métodos por gravidade, em que a gente pode ter decantadores ou lagoas de decantação do tipo retangulares, feitas no solo, né? Revestidas de geomembrana ou no solo bruto mesmo, em que o que se preza numa lagoa de sedimentação ou lagoa de decantação, os nomes são sinônimos, tá? Porque depende do que a gente está se referindo, né? Se eu quiser remover sólidos, então, eu vou projetar uma lagoa de sedimentação para a remoção dos sólidos sedimentados. Não, eu vou projetar uma lagoa de decantação para a separação da água decantada, né? Então, só para lembrar aí vocês, o sólido sedimenta, a água decanta, então, tanto faz, a gente usa um ou outro, mas a gente tem que estar sempre fazendo a referência se a gente está falando da água ou está falando do sólido, né? Mas é um método físico de separação. Nós temos os decantadores de grande porte,
que já têm sido usados na aquicultura, tá? São decantadores que têm pontes raspadoras de lodo no fundo, tem calhas coletoras na lateral com proteção para um eventual sólido flotante, né? Esses decantadores, eles chegam a ter, em saneamento de outras águas residuárias, eles chegam a ter 10, 15 metros de diâmetro, são realmente grandes, né? Se assemelham aos tanques de cultivo de grande porte. Mas em sistemas de recirculação, a gente usa muito esse carinha aqui, ó, tá? Que é o decantador de pequeno porte, confeccionado em fibra de vidro, né? Confeccionado em plástico, confeccionado em concreto, dá para fazer de diferentes materiais, né? A característica dele é ter um fundo cônico que facilite a remoção de sólidos, a deposição dos sólidos no fundo desse decantador. Ele ter um defletor, então a água entra por aqui, né? E ela verte por gravidade, né, na pressão atmosférica, então ela verte, tá? E aí o movimento da água é de calmaria, ou seja, a gente tem ali um fluxo laminar, tá? Por conta desse defletor, então ele é importantíssimo. Se não tem defletor, você não tem fluxo laminar no decantador. E aí você promove a separação física de sólidos que são mais densos que a água. Então o lodo vai parar no fundo e a água decantada verte pela canaleta, tá? E é coletada em um dos pontos ou em mais de um ponto, conforme o design do decantador. Tem vários designers de decantadores, vários. Eles variam de, às vezes, 30 milímetros de diâmetro, na aquicultura, né? Podem chegar a 2, 3 metros de diâmetro. O que vai governar esse dimensionamento? O dimensionamento desses decantadores para aquicultura, ele é com base na área de sedimentação conectada com a quantidade de sólidos sedimentáveis que eu tenho na água, com a necessidade de clarificação da água. Presta atenção nisso. Então, são 3 variáveis que a gente tem que considerar. Em sistemas de recirculação, a gente tem até a possibilidade, né? A gente vê que se usa 2 decantadores para cada tanque, principalmente nos tanques de dupla drenagem, né? Vocês viram lá no texto que eu deixei sobre formatos de tanque, o tanque de dupla drenagem, ele tem então imagina que isso aqui é um tanque, né? E aí ele tem um dreno central aqui e ele tem um prato ou um formato distinto aqui que faz com que a água que sai através desse prato aqui, não vai ficar bonito no meu desenho, tá? Ela sai por uma tubulação, esquece essa linha aqui. Não, até dá para falar assim. Imagina uma tubulação que depois se une. Ficou horrível meu desenho, mas tudo bem. Nem parece uma engenheira. Mas ela sai por um lado. E a água que entra aqui nesse filtro, normalmente aqui tem vários orifícios ou uma peneira, né? Ela vai para o outro lado. O que eu quero mostrar para vocês nesse momento? Que esse modelo de tanque é um modelo de dupla drenagem. Então, esse sólido que parou aqui e foi succionado por essa aberturinha, ele tem uma densidade maior e aí ele vai para um decantadorzinho pequeno, acoplado no tanque, tá? Conectado no tanque. Esse sólido aqui, que já é muito mais um sólido em suspensão, que tem um pouco mais de dificuldade de sedimentar, ele é sugado por esse dreno vertical, né? E aí ele passa normalmente por um decantador ou ele vai direto para o filtro de tambor. Depende do projetista, tá? Depende da escolha do projeto hidráulico e de sólidos também. Em alguns casos, a gente encontra até tanques de cultivo que tem tripla drenagem. Tem esse dreno central duplo e tem ainda uma remoção de sólidos suspensos em uma das laterais do tanque, tá? Imaginem que, eu acho que fica fácil de vocês pensarem aqui comigo,
que eu vou adotar, por exemplo, esse dreno triplo se eu estiver trabalhando com altíssimas densidades de água, né? Então, se eu estivesse trabalhando com cultivo de tilápia em altas densidades, eu nem ia considerar outro tipo de tanque. Por quê? Porque as tilápias fazem muito cocô, né, gente? Vocês já viram isso? Elas fazem muito, muito cocô. E as fezes da tilápia, elas são inteiras e elas têm uma densidade maravilhosa para remoção por sedimentação, né? Então, as fezes da tilápia, elas são removidas muito bem por esses drenos duplos aqui, acoplados a um decantadorzinho pequenininho, tá? Ele tem 30, 50 centímetros de diâmetro, né? E tá tudo bem, e funciona muito bem, tá? Então, toda essa proteção aí de sólido serve para a gente dimensionar os bons decantadores, tá? O que eu vou falar ainda para vocês aqui? Acho que estamos bem aqui, porque isso aqui já não interessa muito para sistemas de recirculação. Deixa eu interromper essa gravação para ela não ficar tão longa. Que hora